Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 11. A escrita na parede. Se não fosse a casa de Naruto, Shikamaru teria começado a bater com a cabeça na parede até fazer um buraco nela. Como era a casa de Naruto, Shikamaru apenas puniu um batente de porta com a frente de seu crânio. A razão era tripla, porque não apenas a princesa de Ryuzanpaku Furinji Mil descobriu onde Naruto morava, mas o garoto de Shirahama também. Kenichi estava sentado na sala de estar regalando Mil itens sobre como ele havia acabado de derrotar Siegfried. O primeiro, Mil, parecia radiante de felicidade com o quão animado ele parecia estar em derrotar um inimigo poderoso. O último, Tenten, parecia surpreso com a forma como esse cara esquisito poderia derrotar o quinto punho. Shikamaru, pare de bater com a cabeça no batente da porta. Tenten repreendeu depois de ouvir o baque surdo de seu crânio na superfície dura do que a parede. Ela sabia agora que ele queria o mínimo possível com Ryuzanpaku devido a experiências passadas, mas eles estavam muito além desse ponto se um dos mestres daquele dojo insistisse em trabalhar com Naruto. Se você acabar matando muitos dessas células cerebrais, estamos todos afundados. A novidade de sua vitória sobre Siegfried acabou dando lugar a um pouco de espanto que tomou conta de Kenichi por estar dentro da casa de Naruto. Ele não sabia o que esperar depois de descobrir que seu melhor amigo era um ninja, mas não era isso. Era tão normal. A coisa mais estranha de estar em uma casa habitada por ninjas era o fato de que não havia nada ali que você acharia fora do lugar na casa de qualquer outra pessoa. TVs, camas, sofás, videogames, livros, fotos de família, era totalmente pão com manteiga. Algumas fotos chamaram a atenção de Mil quando ela se levantou e se aproximou para ver um retrato de família de um homem alto com cabelo loiro espetado e olhos azuis ao lado de uma linda mulher ruiva, ambos segurando o que parecia ser uma pequena Naruto que estava tentando lutar com seu pai muito maior. Ah, esses são os pais do Naruto-kun? Mil perguntou, pegando aquela foto em particular e olhando para ela. A mãe dele é tão linda. E ele herdou muitas de suas características de seu pai. Aparentemente, ser maduro não era uma dessas coisas, porque mesmo assim, quando ele não poderia ter mais de 5 anos, parecia ser muito mais maníaco do que o homem adulto na foto. Eu não tenho certeza de como ele se sentiria sobre você tocar nas coisas dele. Shikamaru apontou com o rosto ainda afundado contra o batente da porta, fazendo com que Mil rapidamente colocasse a foto de volta onde ela a encontrou assim que a campainha tocou novamente pela terceira vez naquele dia. O que há com hoje? Desta vez, Tenten se levantou para ir verificar a porta. Ao olhar pela frente, ela viu um homem vestindo um kimono branco e vermelho parecendo extremamente culto enquanto esperava pacientemente do lado de fora. Isso foi uma mudança em relação à companhia habitual que eles vinham recebendo. Concedido que tinha sido apenas 3 pessoas até agora, mas ainda assim. E então, ao abrir a porta, ela descobriu que atrás dele estava talvez a pessoa mais alta que ela já tinha visto em sua vida. Olá! O primeiro homem de aparência mais normal cumprimentou agradavelmente. Esta é a casa de Uzumaki Naruto. Correto. Tenten apenas acenou com a cabeça em silêncio. Kenichi e Mil estão aqui. Koetsuji Sensei. Kenichi disse ao reconhecer a voz espiou da sala de estar, e Apachai Sensei. Apa. Ei, Kenichi. Apachai disse enquanto se abaixava por baixo da porta e acenava para ele, fazendo Tenten dar um salto hesitante para trás. A casa de Naruto é legal. Um grito repetido de não, 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 veio de Shikamaru na sala de estar. Desnecessário dizer que ele não estava satisfeito com a presença de Apachai. Ótimo, o cara que mutilou Naruto está aqui agora. Shikamaru reclamou, virando-se com uma marca vertical vermelha descendo por sua testa. Shikamaru apontando como Apachai quase causou a Naruto o ferimento mais fatal de sua vida deprimiu o gigante lutador tailandês, que se virou e se sentou na varanda do lado de fora, abatido. Apa. Apachai disse que sentia muito para Naruto já centenas de vezes. E ele provavelmente perdoou você, mas quando eu tive que assistir você o cortou assim ponto. Para enfatizar, Shikamaru pegou seu polegar e o desenhou em seu corpo, do ombro direito até o quadril esquerdo, com o cotovelo, meio que te deixa cauteloso. Vamos ver, alguém que nunca quase nos matou antes sabe onde nos moramos?
Kenichi apontou fracamente para si mesmo para tentar fazer Shikamaru se sentir melhor. Eu faço Nara-san. E eu nunca tentei matar você antes. Ele brincou fracamente. Isso não fez nada para satisfazer o gênio tático de olhos opacos, problemático. Se você estiver com Ryozanpaku, será apenas uma questão de tempo, marque minhas palavras. Que jovem pessimista. Akizami disse ao ser deixado entrar por Tenten, só me lembro de ter lidado com você pessoalmente uma vez, e não acho que te machuquei tanto. Comparado com Naruto, é claro, de qualquer forma, eu vim buscar Mio e Kenichi-kun para voltar conosco ao dojo. Está ficando tarde. Além disso, ele queria ver a casa de Naruto pessoalmente e só queria uma desculpa. Mas ele nunca diria isso. Não era coisa dele. Sim, por favor. Shikamaru disse, arrastando Tenten para fora do foyer e longe das armas humanas. Pegue-as e vá embora. Estou ficando com dor de cabeça aqui. Tenten deu a ele um sorriso irônico com a forma como ele parecia presumir que expulsá-los agora significaria que eles nunca mais voltariam. Você percebe que nada os impede de aparecer na porta a qualquer hora que quiserem a partir de agora na direita. Mais armadilhas. Armadilhas melhores. Foi a solução de Shikamaru, e segurança doméstica. Era difícil acreditar que eram ninjas pelo que Kenichi podia ver sobre eles. Tenten era de longe a mais normal entre ela, Shikamaru e Naruto, e ele nunca tinha visto ela ou Shikamaru em ação. Se ele não estivesse disposto a aceitar a palavra deles e de Mil, ele nunca teria acreditado sem ver. Falando nisso, ele notou que Mil estava de volta olhando mais fotos da família de Naruto, desta vez algumas delas penduradas nas paredes do hall de entrada. Ele se perguntou por quê, até chegar à sua própria conclusão. Os pais de Mil também morreram há muito, muito tempo. Ela deve ter sido muito compreensiva com esse tipo de coisa. Isso foi um pouco na linha de pensamento dela a princípio, mas não era o que ela estava pensando quando Kenichi realmente a viu. Ela não estava olhando para as fotos dos pais de Naruto, ela estava olhando para Naruto em particular. Desta vez ele devia ter cerca de 3 ou 4 anos. Por que eu me sinto como se eu realmente o conheci tão longe? Antes de meu avô me levar naquela viagem? Não era tão improvável de se considerar. Esta era a casa da família de Naruto, e considerando tudo, não era tão longe de Ryozanpaku. Apenas alguns quilômetros realmente. Ela não teria tido aquela sensação de olhar para uma foto do pequeno Naruto se não houvesse algo por trás dela. Akizami, se alguém tivesse prestado atenção, poderia até ter sido pego olhando para uma das fotos apenas por um momento, mas sua atenção estava em Minato e Kushina nas fotos antes de desviar o olhar. Se você tivesse piscado, teria perdido. Kenichi não sabia, sensei. Que tipo de interesse ele teria em fotos de família, a menos que ele estivesse tentando descobrir que tipo de pessoa trouxe Naruto ao mundo. Mas por que ele parecia tão melancólico naquela fração de segundo se fosse esse o caso? Nós deveríamos estar voltando. Akizami disse com um sorriso agradável, colocando uma mão carinhosa na cabeça de Kenichi. Depois da vitória que você teve hoje sobre um adversário poderoso, Kinsei conseguiu economizar uma grande quantidade do jantar que ele fez para você quando voltarmos. Se como você sabia que eu ganhei um? E está em todo o seu rosto. Isso foi o suficiente para difundir as perguntas de Kenichi, bem como uma promessa de intensificar seu treinamento amanhã como recompensa por ter chegado tão longe, o que fez Kenichi calar a boca por puro medo. Ele estava com medo de que Kenichi tivesse entrado em uma linha de questionamento que ele não queria entrar. 20x. Com Naruto e Sakaki, Yokohama, distrito de Shinaton. Desculpe por esse cara estar causando problemas. Sakaki se desculpou timidamente, colocando a mão na cabeça de um Naruto muito descontente enquanto os dois se sentavam em uma mesa dentro de um restaurante. Eu realmente deveria ficar de olho nele. Foi você que bateu naqueles dois caras e assustou o vendedor. Naruto comentou baixinho antes de sentir seu pescoço estalar de quanta pressão estava sendo colocada em sua cabeça. Ai! Uma risada veio de um velho chinês com longos cabelos pretos e calvos e um longo bigode e cavanhaque. Ele usava roupas tradicionais chinesas muito parecidas com outra pessoa que eles conheciam, mas na cor azul. Está tudo bem. Não faz mal. Ele parou antes que pudesse dizer que nenhum dano foi feito. Bem, nenhum dano que não possa ser consertado em pouco tempo. Pobre Jenson e Koan. Lugar errado, hora errada e, definitivamente, o adversário pretendido errado. Mas vir aqui para lidar com um assassino por aí. O velho disse enquanto se sentava na frente de Naruto e Sakaki suspirou.
Você está ciente do fato de que ninguém viu essa pessoa antes, correto? Como diabos você planeja localizar uma pessoa assim? Sakaki continuou esfregando a cabeça de Naruto, ignorando os sons de seu pescoço estalando enquanto fazia isso. Esse pirralho aqui é minha arma secreta. Quando ele disse isso, a garota de antes estava a caminho com comida preparada para os convidados que ela colocou na frente deles. Tio Akubi, ainda não vejo por que um artista marcial de nível mestre precisaria de qualquer tipo de ajuda de uma criança como esta. Renka, seja educada. Seu tio disse a ela, amaldiçoando a natureza obstinada da garota. Esse jovem não fez nada para justificar tal ressentimento de você. Sim, tio. Ela não parecia nem um pouco satisfeita, mas por respeito ela faria o que lhe foi dito. Foi mais uma inquietação em relação ao desconhecido que a fez mostrar os dentes. Ele conseguiu evitar o ataque dela, e ela não tinha ideia de qual era a base de seu estilo, mas ela sabia que ele era um lutador, e decente se ela estivesse certa. Ela também estava meio dolorida porque, devido a Sakaki ter machucado os outros dois funcionários do restaurante tanto quanto ele, ela foi forçada a assumir o trabalho deles, além do seu por enquanto. E como ela não podia antagonizar muito um mestre sem pagar um preço por isso, ela não tinha outra saída para seu humor além de Naruto. Por enquanto, pelo menos, ela estava completamente satisfeita em tentar abrir um buraco através dele com os olhos, e ele não teve nenhum problema em retribuir enquanto olhava para ela o tempo todo enquanto mastigava a comida. Henka o estava alimentando, por escolha ou não, e até onde ele sabia era de graça, então ele não iria reclamar se não precisasse. Uma das maneiras mais fáceis de atingir o coração de Naruto e acalmá-lo era através de sua barriga, e você tinha uma chance muito melhor de repreendê-lo sem obter uma resposta sarcástica se você desse a ele algo bom para comer primeiro. Quando ele estava com fome, ele ficava extremamente mal-humorado e, da mesma forma, ficava tão bem quanto a chuva se estivesse comendo. Ele ficaria maduro até ficar sem comida, e se ele não estivesse cheio naquele momento e você dissesse outra coisa, ele então continuaria a atacar você em troca. Parece que você não comeu o dia todo. Renka apontou, um olhar de aversão em seu rosto enquanto Naruto continuava a demolir tudo o que estava diante dele. Você sabe o que é mastigar, certo? É culpa do Karate Bum. Ele e sua direção. Naruto disse audivelmente, mal tendo tempo para fazer uma pausa para falar até que ele parou para tomar uma quantidade decente de ar. Ei, você fez isso. Renka assentiu, esperando que ele finalmente começasse a retribuir os golpes dela. É muito bom. Eu definitivamente preciso ir mais a Shinaton. Seu olhar cedeu um pouco com o quão dócil ele era quando não estava irritado. Ela havia confundido o tipo de pessoa que ele era, pelo menos além da superfície. Era quase como se ele fosse um cachorrinho ou algo assim, realmente fácil de irritar, mas relutantemente cativante quando ele não era uma mola. Os adultos continuaram a falar enquanto Renka permanecia por perto, não recuando de seu impasse flagrante com Naruto enquanto ele continuava a devorar cada partícula da refeição na frente dele, pelo menos até os olhos de Naruto pegarem um terceiro no restaurante se levantando para sair. Um homem alto e de aparência descontraída, com cerca de 30 anos ou mais, vestindo uma jaqueta preta e calça escura, levantou-se de sua mesa do outro lado, colocando uma gorjeta na mesa após pagar sua conta. Ele tinha cabelo preto curto e espetado e uma barba que emoldurava sua mandíbula. Até a próxima vez. Obrigado pela refeição. Tenha uma boa noite e obrigado pela visita. O dono do restaurante gritou quando o homem saiu, recebendo um sorriso e um aceno dele enquanto puxava um cigarro e o acendia na boca ao sair. Quando ele saiu, seus olhos se moveram para Naruto e por uma fração de segundo Naruto poderia jurar que viu um flash de reconhecimento nos olhos do homem. Mas não. Tinha que ser um truque da pouca luz do restaurante. Ele não conhecia aquele cara, e ele não interagia com nenhum adulto fora daqueles que ele constantemente tentou roubar de Ryosanpaku por anos. Ainda assim, permaneceu no fundo de sua mente, mesmo quando o homem saiu e desceu a rua. Ei! O contemplativo Naruto foi despertado de seus pensamentos por Renka cutucando no lado da cabeça enquanto ele mastigava em um ritmo mais reservado. Qual é o problema com você? HN? Nada, só pensando em algo. Naruto disse antes de tentar mudar de assunto. Ei, podemos tentar começar de novo? Eu sei que não somos os maiores fãs um do outro agora, mas estamos aqui apenas para tentar ajudar antes que alguém fique morto pelo assassino. Ele estava mais feliz agora porque estava com a barriga cheia de comida quente. Portanto, enterrar a machadinha parecia bastante razoável. Afinal, ter amigos era melhor do que ter inimigos.
Renka deu a Naruto um olhar severo e longo antes de ceder com um suspiro e encolher os ombros. Eu acho que sim. Apontando o polegar para si mesma, ela se levantou com orgulho. Meu nome é Marenka e meu tio-avô é Mahou. Qual é o seu nome? Acho que não peguei. Naruto Uzumaki. Naruto ofereceu a mão para Renka apertar. O que ela fez? Você não entendeu porque Karate Bum só me chama de pirralho. O nome dele é Sakaki Shio, a propósito, mas ele não importa. Você não importa, seu pirralho estúpido. Sakaki respondeu, engolindo um pires de saki que havia sido fornecido pelo tio-avô de Renka. Isso é muito bom. Espera. Mahou? Marenka? Cara, isso é estranho. Naruto disse com um aceno de cabeça enquanto segurava a mão de Renka, alguma relação com Mackenzie. E então ele sentiu uma pressão quase esmagadora sobre a mão que estava presa à de Renka. Ai! Maldita mulher, agarre! Você conhece o papai? Papai. Naruto repetiu incrédulo, aquele velho vadio é seu pai. Sim, isso soa como ele. Renka disse com uma careta antes de ser despedido de volta, mas você não pode falar sobre ele assim. Depois de todos os assassinatos que sobrevivi a ele, acho que posso falar sobre ele do jeito que eu quiser. Tanto faz. Se você souber onde papai está, me diga. Preciso levá-lo comigo de volta para a China. Ryo sentiu a necessidade de se afastar e fazer uma ligação naquele exato momento enquanto Renka estava distraído discutindo com Naruto e Sakaki estava dando suas 8 risadas de toda a situação que ele mal entendia. Quem sei, eu tentei manter Renka na Bahia por tanto tempo quanto pude, mas agora ela sabe com certeza que você está aqui no Japão. Se aquela garota obtivesse toda a localização do paradeiro atual de Kensei, ela provavelmente não pararia até arrastá-lo para casa. Ryo sabia muito bem que não era isso que seu sobrinho queria, e foi por isso que ele manteve o fato de que Kensei morava em Ryozanpaku para si mesmo. Agora Naruto não dava a mínima para por que a filha de Kensei tinha que sair procurando por ele, e em qualquer outra circunstância ele provavelmente a ajudaria. Afinal, ele entendia melhor do que ninguém o desejo de ter os pais por perto. Mas o fato de que ela estava sendo tão insistente, bem, Naruto não gostava que alguém lhe dissesse para fazer algo que ele não via como superior a ele. Havia um pouco de instinto animal nele a esse respeito. Por que diabos eu deveria te dizer qualquer coisa com uma atitude dessas? Por que eu vou bater na sua bunda até você conseguir? Renka enfatizou isso varrendo as pernas da cadeira de Naruto e quebrando-as para mandá-lo para o chão de costas, assim. Virando-se para a esquerda com um grunhido, Naruto estava preparado para antagonizar Renka ainda mais e iniciar uma briga dizendo que ele podia ver totalmente a saia dela, mas a parte de baixo de uma das mesas chamou sua atenção e teve precedência sobre todo o resto. Karate Bum, por que tem uma bomba presa embaixo daquela mesa ali? Imediatamente Sakaki parou de beber e se virou roboticamente na direção que Naruto estava olhando, optando por se curvar e olhar embaixo da mesa também, vendo os explosivos embalados tão claros quanto o dia. Bem, eu posso estar errado, pirralho, mas acho que pode ser porque alguém quer explodir este lugar. Isso foi tudo? Todos eles estavam estranhamente calmos sobre o jeito que as coisas estavam indo, mesmo quando Renka deu um único passo para longe da direção que eles estavam olhando. Então, o que exatamente vamos? Antes que ela pudesse terminar sua pergunta, Sakaki correu até a mesa e arremessou a janela da frente do restaurante antes que ela explodisse nas ruas do lado de fora e sacudisse a vitrine com chamas. Enquanto o prédio tremia por fora devido à explosão, Naruto cobriu Renka com seu próprio corpo por dentro, cerrando os dentes até que as vibrações diminuíssem. Uau! Ele é realmente rápido. E ele não hesitou em derrubá-la e cobri-la também. Ele até chutou a mesa para tirar o máximo de perigo possível. E ele está me protegendo. Ela imaginou que ele era apenas um bandido com um pouco de talento. Um punk comum não teria feito algo como tentar protegê-la de uma explosão mortal com seu próprio corpo. Acho que estou surdo agora. Naruto murmurou para si mesmo quando o som de objetos quebrando e caindo soou ao longo deles. Não, deixa pra lá porque eu acabei de me ouvir falando. Ufa! Sakaki disse enquanto se espanava e se afastava de onde havia se protegido na parede. Isso foi por pouco. Mas eu lidei com isso. Ele terminou orgulhosamente com um sorriso largo. Isso levou Naruto a liberar sua ira verbal em Sakaki, certo? Porque sempre que vejo uma bomba, minha primeira ideia é correr para ela e agarrá-la. Ele então olhou para a garota que havia protegido apenas no caso de haver algo errado. Ah, você está bem.
Estar tão perto de um olhar tão empático em seu rosto a levou a encará-lo por vários segundos até que ela percebeu que ele estava esperando por uma resposta. Tudo bem, pode sair. Renka perguntou, empurrando Naruto para esconder seu rosto vermelho que Naruto tomou por, você está bem? Sim, não se preocupe com isso. Minha bolsa teria levado um grande pedaço da explosão se estivéssemos em algum perigo real. Naruto disse, dando um tapinha em sua sacola de suprimentos resistente nas costas, derrubando um pouco de fuligem e detritos, e chamas perdidas. Aquele cara que saiu foi a última pessoa a sentar lá. Foi cronometrado. Naruto não sabia muito sobre explosivos, especialmente armadilhas explosivas, mas aquela bomba não parecia cronometrada. Se tivesse sido cronometrado, então Sakaki foi um sortudo por se livrar dele assim que explodiu. Então deve ter sido uma armadilha de proximidade. No momento em que alguém tivesse ido lá para pegar a gorjeta ou limpar a mesa, teria disparado. Direita. Sakaki disse, limpando as mãos com um olhar zangado no rosto. Garoto, eu vou atrás do cara fumante. Esse é o nosso homem. E se ele não for, ele trabalha para quem quer que seja o nosso homem. Ele saiu a pé em um ritmo vertiginoso para encontrar o suposto assassino, enquanto Naruto e Renka se levantaram e olharam ao redor do restaurante. Parecia uma zona de guerra e foi renderizada como tal em questão de segundos. A loja do tio Akubi. Renka disse em um tom de voz deprimido, pode ter sido ele. Pode ter sido Genson ou Koan. Isso poderia ter sido você. Naruto acrescentou, e realmente poderia ter sido. Se ela tivesse ido lá antes que ele tivesse tido sorte e encontrado a bomba, teria sido ela. Sério, eu não esperava por isso quando acordei esta manhã. Ele disse enquanto caminhava até onde a mesa estava e olhou em volta. Renka! Voltando da parte de trás, Ryu foi levado por Renka, que o abraçou com força. Vocês dois estão bem? Sim. Naruto disse quando começou a olhar em volta e viu um longo e fino brilho no chão. Arame ninja? Poderia ter sido apenas um fio comum, mas quando ele se abaixou para dar uma olhada melhor, seu coração parou quando viu quão baixo estava amarrado a perna de uma cadeira virada próxima. Essa é a mesma configuração que eles nos ensinam. Para armadilhas na pátria. A maioria das pessoas usava arame de metal para armadilhas altas o suficiente para que as pessoas tropeçassem, de modo que não pudessem passar por cima sem quebrá-lo, daí o nome Tripwire. A maneira como eles aprenderam quando crianças era que, embora fosse mais fácil armar uma armadilha dessa maneira, era muito mais arriscado. Quanto mais perto do chão você pudesse manter seu fio de disparo sem que ele fosse visto, melhor. Foi assim que ele, Shikamaru e Tenten armaram uma armadilha para sua casa. Era mais fácil se misturar com a grama dessa maneira. Mas, para funcionar, você tinha que saber exatamente como seu alvo se moveria para ter certeza de que ele o derrubaria e dispararia. Desde que aquela pessoa esteve lá, ele observou Renka ou Ryo andando de um lado para o outro no restaurante. Ou pior, ele se despediu de Ryo como se já tivesse comido lá antes, então ele provavelmente esteve lá várias vezes para ter certeza de que tudo estava perfeito. Naruto podia sentir seu coração batendo forte o suficiente para saltar para fora de sua garganta. Enquanto Renka se preocupava com a segurança de seu tio, Naruto não conseguiu mais se conter e saiu pela janela da frente quebrada para tentar encontrar Sakaki e o homem que ele imaginou ser um ninja de Konoha. Eu tenho que ir, pessoal. Naruto gritou enquanto saltava e começava a correr na direção que tinha visto Sakaki ir o mais rápido que podia. Eu e Karate-Bum estaremos de volta. Naruto, espere. Renka gritou atrás dele antes de se virar para Ryo. Tio Akubi, por que aquele assassino atacou seu restaurante? Ele só tinha como alvo os chefes da Yakuza antes disso. Por que você? Porque não importa quem ele estava mirando, ele estava transformando Shinaton em um matadouro. Não posso tolerar isso, mesmo que seus alvos fossem criminosos. Ryo disse, ele sabia que eu estava contra ele e sentiu que ter um lutador de primeira classe como eu, que sabia tanto sobre Shinaton quanto eu, enfrentando enquanto ele fazia seu trabalho, era muito perigoso. Ele imaginou que eventualmente algo assim aconteceria. Mas para pôr em perigo sua sobrinha neta e possivelmente seus outros dois discípulos, provavelmente foi uma bênção disfarçada que Sakaki os tivesse espancado o suficiente para mandá-los para uma curta visita ao hospital. Lady Luck provavelmente não teria resistido em garantir que eles ficassem seguros também. Ele não conhece Shinaton. Ryo apontou sobre Naruto, vá ajudá-lo. Mesmo se aquele homem voltar. Um brilho refletido perigosamente em seus óculos, eu mesmo sou um mestre. Você sabe. Bem,
Renka apenas esperava que ela pudesse alcançar Naruto. Ele não estava exatamente se movendo lentamente. Ela teve um vislumbre de seus olhos quando ele estava verificando onde a mesa presa estava, antes de Ryo emergir dos fundos. Algo o havia assustado muito. Renka nem conhecia Naruto há tanto tempo, mas pelas interações que ela teve até agora, certas coisas eram óbvias mesmo sem ele ter que dizer. E não foi culpa dele. Foram seus olhos, foram eles que o denunciaram. As emotivas esferas azuis, elas sempre garantiriam a quem prestasse atenção suficiente que ele nunca poderia mentir ou manter algo escondido. Enquanto ela chegava às ruas e tentava alcançá-la, ela não podia deixar de pensar no olhar dele para si mesma. O que te assustou tanto, Naruto? 20x. Enquanto isso, em outro lugar em Shinaton, Sarutobi Azuma teve um grande legado a cumprir como ninja. Seu clã foi um dos clãs originais que escolheram se unir com alguns dos outros para formar a única entidade de Konoha. Seu pai foi um dos poucos a alcançar o nível de Kage na era moderna do ninja e foi uma das vozes mais influentes no Conselho dos Kage que ditava como toda a organização mundial era administrada. Ele não era um Kage, mas era um Jounin, o próximo nível abaixo. E ele sabia quando era hora de se reagrupar. Se aquela explosão matou ou não o Ryo era irrelevante. Ele ouviria sobre os resultados da tentativa de assassinato sem nem tentar se permanecesse em Shinaton. Se conseguisse, começaria a planejar sua próxima tentativa no próximo chefe da tríade, como era sua missão. Se falhasse, teria de voltar à prancheta e, por enquanto, evitar o homem mais experiente de Shinaton. Matá-lo não fazia parte da missão de qualquer maneira. Acontece que Ryo era uma entidade perigosa o suficiente para interromper 2 meses de trabalho, impedindo de terminar seu contrato. Sim, era melhor desligar por enquanto e deixar as coisas acontecerem um pouco. Algo iria abalar e ele simplesmente continuaria até que seu trabalho fosse feito. Mesmo assim, ficar nos telhados fora de vista era o melhor por enquanto. Ninguém estava na rua para vê-lo sair do restaurante, mas era apenas por segurança. Ele voltaria para seu esconderijo e permaneceria lá pelo tempo que precisasse. Cara, eu gostaria de ter conseguido um parceiro para esta missão. Teria sido muito mais fácil. Ei! Azuma quase engoliu o cigarro quando se virou com um grito alto e encontrou o homem grande do restaurante seguindo atrás, pulando de superfície em superfície e quebrando ladrilhos a cada salto conforme se aproximava. Foda-se! Eu sabia que aquele cara era um mestre, mas ele realmente não parecia ser do tipo ágil para alcançá-lo. Para desgosto de Sakaki, Azuma estava se movendo em um ritmo reservado para se concentrar na próxima etapa de seu planejamento. Ao perceber que estava sendo perseguido, ele acelerou o passo e começou a manter a distância entre eles. Você acha que explodir a mim e ao discípulo do meu amigo é algo que eu posso deixar você escapar? Sakaki gritou enquanto continuava perseguindo Azuma. Ele sabia que a garota era parente de Ryo, então ele não poderia estar falando sobre ela. Ele devia estar se referindo ao garoto loiro. Aquele que se parecia com Namikaze Minato. Todos na geração de ninjas de Azuma sabiam quem era Minato. Ele deveria ter sido o melhor. O primeiro de sua geração a atingir o nível de Kage no menor tempo possível. E então ele morreu junto com sua esposa e deixou seu filho sozinho. O menino supostamente não correspondeu às altas expectativas para ele e ao padrão que ele estabeleceu para si mesmo em seus primeiros anos e foi dispensado. Ele ainda está vivo? Essas feições pareciam tão parecidas com as de Minato que não poderia ter sido um erro ou coincidência. Não consigo pensar nisso agora. Eu tenho que lidar com isso. Nesse ritmo, ele não perderia. Sakaki sabia disso, então Azuma enfiou a mão em sua jaqueta e puxou um par de facas dentadas com nós dos dedos afiados. Se ele não pudesse correr, tinha que lutar e esperar uma abertura para recuar novamente. Eu acho que não pode ser ajudado. Azuma disse gravemente enquanto se virava para enfrentar Sakaki, que havia conseguido alcançar um telhado muito longo em estilo pagode. Eu tenho que lutar. Uma expressão lívida apareceu no rosto de Sakaki enquanto ele encarava o assassino. Havia crianças naquele restaurante. Olhe-me nos olhos e diga-me que sua bomba não iria matá-los também. Ele exigiu saber. Diga alguma coisa. A garota é uma artista marcial e o garoto deveria ser um ninja, se eu estiver certo sobre ele. Azuma explicou friamente, não deixando sua cara de pôquer cair. Ambos sabem que tipo de vida é essa e no que estão se metendo. Não haja como se os dois não fossem perigosos. Não é perigoso para você. Mas como ele sabia que Naruto era um ninja? Mas é verdade. Azuma admitiu,
não apagando o cigarro enquanto se preparava para a batalha. Mas, novamente, parece que você aguenta, não é, garotão? Ele não estava disposto a deixar esse homem dar o primeiro passo. Com uma batida de pé, Azuma chutou várias telhas que ele pegou e usou como shuriken improvisado e arremessou na cabeça de Sakaki. Fecha. O mestre de karatê quebrou as telhas com socos devastadoramente rápidos, apenas para descobrir que depois de tirar o olho do prêmio, Azuma estava fora de seu campo de visão. O quê? Ele se virou e deu um golpe rápido no que ele pensou ser Azuma apenas para ele aparentemente acertar nada além do ar. Essa pessoa não é um assassino normal. O que selou foi quando ele viu Azuma lançar o que parecia ser um ovo preto. Essa era uma arma de Naruto raramente vista, mas já havia sido usada antes. Ao contrário de Naruto, no entanto, ele não se incomodou em atingir Sakaki diretamente com ele, deixando-o explodir bem na frente dele e jogando uma grande quantidade de pólvora negra no ar. Um clique de pederneira soltou uma faísca que fez a pólvora explodir perigosamente perto dele. Isaac Show, pilha de cinzas queimando. Azuma leu o fluxo de ar da noite tão claro quanto o dia e definiu o movimento para que a pólvora soprasse na direção de Sakaki, assim como a explosão. Não posso me segurar contra um homem como este. Porque ele ainda não estava morto. Ele foi capaz de evitar a detonação da explosão antes que ela fosse detonada. Essa foi uma grande velocidade de curta distância, Azuma teve que admitir isso. O cheiro de couro fumegante deixou Azuma saber que Sakaki estava em cima dele novamente e a luta continuou. Yamazuki. Sakaki se lançou para frente e utilizou um soco direcionado simultaneamente à cabeça e ao corpo de Azuma. O fumante barbudo defendeu perfeitamente, novamente para a surpresa de Sakaki. Virando seu corpo para um lado, Azuma levantou uma perna e usou o braço oposto para envolver seu corpo enquanto usava o braço do lado de onde ele levantou a perna para proteger o lado de sua cabeça estilo telefone. Seus braços cruzou over-under na articulação do cotovelo. Esse cara é realmente bom. Achizei o Yurete, postura da folha ondulante. Essa foi uma defesa de alto nível. Simples e objetivo, e ele o usou perfeitamente. Não era uma defesa de ferro destinada ao usuário para permanecer forte diante de um ataque rígido, era uma defesa mole destinada a atenuar o ataque e espalhar e deslocar o dano que o ataque teria causado. Basicamente, na melhor das hipóteses, ele conseguiu empurrá-lo com aquele último ataque. Em vez de sofrer danos reais, Azuma se viu jogado quase na beirada do telhado, onde se deteve e ficou pronto para lutar mais uma vez. Que golpe! Se eu não tivesse me especializado no método Kopuken, punho do princípio dos ossos, do Okenjuropuken, os 16 punhos ocultos, isso teria sido muito mais perigoso de bloquear. Vamos ver o que você realmente tem. Sakaki se lançou em outro ataque contra Azuma, observando as tentativas dele de se proteger colocando suas facas de trincheira no caminho, armas perversas que eram. E esta era a visão que esperava Naruto, quando ele finalmente o alcançou após ouvir a explosão e rapidamente atravessar os telhados para localizar o local da batalha, agarrando o gancho na mão. Azuma era ágil. Ele fez Naruto parecer desleixado e totalmente desajeitado em seus movimentos em comparação, os movimentos que Naruto podia ver de qualquer maneira. Ele evitou ataques de Sakaki que Naruto nunca teria previsto. Depois de escapar de uma rajada, Azuma fingiu um soco com suas facas de trincheira que Naruto não podia nem ver para forçar Sakaki a se preparar para defender. Em vez de atacar, porém, Azuma parou e correu, levando Sakaki a persegui-lo. Onde você está indo? Perseguindo Azuma até a beira de um telhado, ele ficou chocado quando Azuma colocou os dedos dos pés na borda e mergulhou para frente e por cima. O quê? Incrédulo, ele alcançou a borda e olhou apenas para ver nada, até que um pico de intenção de matar foi seu único aviso e o telhado sob seus pés explodiu. Azuma rasgou sem esforço por baixo com um soco crescente, Zugaikotsu Bunkatsu, Skull Splitter. Ele ficou preso debaixo do toldo. Sakaki deduziu enquanto se inclinava para fora do caminho e apertava os olhos para evitar que os detritos perigosos do telhado estilhaçado entrassem neles. O soco chegou perto o suficiente para realmente arranhar seu rosto, eu o subestimei. Droga! Isso foi estúpido. Apesar de errar a maior parte do tempo, Azuma acertou um chute secundário que atingiu Sakaki no peito e permitiu que ele saísse e se afastasse, caindo suavemente no telhado, hora de fugir. Ele parou quando notou o par de olhos estrangeiros observando a batalha e se virou para ver Naruto assistindo de um telhado adjacente, o filho de Namikaze de novo. Percebendo que Azuma estava olhando diretamente para ele, Naruto congelou.
Ele não sabia o que tinha planejado fazer ao chegar lá e encontrar Azuma, mas agora que estava lá não tinha ideia do que estava fazendo ou o que dizer. O que ele poderia dizer? E ele usava o sobrenome do pai, então definitivamente o conhecia. Você conhece Naruto? Sakaki perguntou, se recompondo mentalmente enquanto pensava em como a luta estava indo. Como diabos você conhece esse pirralho? Garoto. Ele perguntou, olhando para Naruto quando não obteve resposta de nenhum deles. Desculpe. Azuma disse com uma carranca enquanto dirigia suas palavras para Naruto, não deveríamos ser os únicos a fazer isso diretamente com você, mas Konoha não pode ter um ninja não sancionado correndo por aí. Não sancionado? As palavras soaram na cabeça de Naruto como os sinos de um alarme. Do que você está falando? Você sabe o que quero dizer. Não se envergonhe me obrigando a soletrar. Azuma insistiu enquanto sutilmente pegava uma arma. Você não deveria ter vivido tanto. Como eu disse, desculpe. Com isso, ele saltou por uma rua inteira com uma investida para Naruto atacá-lo. Pelo canto do olho, Azuma viu Sakaki de alguma forma se movendo para interceptá-lo antes que ele pudesse alcançar Naruto e ele mudou sua trajetória para evitar o chute de Sakaki e posicionar Naruto entre os dois. Sakaki empurrou Naruto para o lado, mas Azuma jogou uma kunai na direção que viu Sakaki empurrá-lo. Techa. Ele viu Naruto se mover depois de jogar a kunai e percebeu que não o matou porque Naruto conseguiu se defender de alguma forma, e que ele irritou gravemente Sakaki tentando cumprir seu dever. Que diabos? Aquele garoto não deveria estar vivo, muito menos alegando ser um ninja. Isso não foi uma boa notícia. A posição de seu pai estava ficando cada vez mais instável em sua própria idade como membro do Conselho do Skage, e desde que o método atual de lidar com os náufragos de sua sociedade era seu método humano de lidar com as crianças que eram muito perigosas para se tornarem ninjas que ele iria sofrer depois de seu relatório. De qualquer maneira, ele ainda tinha um Sakaki lívido e tinha que lidar com isso aqui e agora. Multar. Azuma disse, mudando de posição. Ele fez um selo de meio carneiro com a mão esquerda e estendeu a mão direita para baixo com a palma da mão paralela ao chão. Haigou, Senjutsu, abordagem acolhedora, assassinato com 1000 braços. O mestre de karatê com cara de cicatriz o viu assumir essa postura e decidiu tentar e assumir. Pelo que ele podia ver, não era uma postura infalível, mas era diferente da que ele havia usado anteriormente. Não era puramente defensivo. Foi ofensivo e defensivo. 1000 armas de assassinato, hein? Vamos testar isso. Antes que isso pudesse acontecer, um projétil de cometa em chamas foi disparado na cabeça de Azuma com um grande estrondo e ele foi forçado a desviar sua atenção para estancar a bola de fogo e de alguma forma contra-atacar instantaneamente, diminuindo a distância de Naruto antes que ele pudesse abaixar o tubo que ele tinha. D costumava atirar no primeiro, um fogo de artifício. Ele deu um soco direto no momento em que Naruto ia acender a segunda bola de fogo, explodindo todo o dispositivo e salvando de ser morto pelo ataque de Azuma. Foi um golpe doido e realmente o cortou no ombro e no braço quando Naruto se virou para se preparar para o dano. Com ele caído, ele se voltou para Sakaki para continuar seu problema. Você realmente deveria parar de se preocupar com o garoto. Morote em Pitobi exagere, cotovelo de mão dupla, joelho voador. Ele conseguiu desferir um golpe devastador contra o ninja adulto usando ambos os cotovelos para esmagar Azuma no rosto e o joelho para chutá-lo no peito ao mesmo tempo com um ataque de 3 frentes, atirando em Azuma para baixo e do outro lado da rua. Através de uma janela e parede. Garoto, pare de ser estúpido e fique para trás. Ele disse isso na superfície, mas se Naruto não tivesse feito o que ele fez, ele nunca teria sido capaz de deduzir a fraqueza da postura Senjutsu de Azuma ou pelo menos quebrá-lo o suficiente para encontrar uma maneira de atacá-lo com segurança. Talvez Naruto tenha levado tantas derrotas desesperadas de mestres que mesmo quando ele sabia que não tinha chance, ele estava inclinado a se defender ou lutar da melhor maneira possível, e aquele cara era definitivamente um mestre. Olhando pelo buraco que ele havia criado, Sakaki zombou e rosnou. Ele se foi. Ele iria circular e atacar novamente? Não. Não havia nenhuma razão para ele lutar contra eles, para começar. Sakaki pelo menos. Mas ele especificamente atacou Naruto 2 vezes quando não havia razão para isso. Ele não fez isso para atrair Sakaki e tirar vantagem dele, ele não fez isso por nenhuma vantagem tática. Ele viu uma abertura para tirar a vida do menino e tentou fazer isso. Naruto não disse nada. A ferida em seu ombro e braço estava sangrando constantemente e suas roupas estavam fortemente chamuscadas pela bola de fogo errante, mas ele não parecia se importar.
Em vez disso, ele estava olhando para a kunai que Azuma havia jogado nele. Ele havia perfurado o antebraço de seu braço direito e ainda estava lá. Miúdo. Sakaki disse, finalmente chamando sua atenção e fazendo olhar para ele de onde estava sentado no telhado. Venha. Vamos tirar você daqui e consertar você. Você vai ficar bem. O loiro assentiu e rolou para fora do telhado, prendendo seu gancho na borda enquanto caía para que pudesse se segurar e descer facilmente. Sakaki apenas pulou direto para baixo, aterrissando ao lado de Naruto antes de repentinamente arrancar a kunai de seu braço. Ip! Naruto gritou com o súbito choque da remoção da arma. Vamos com isso. Agora vai sangrar mais. Cale a boca. Você está prestes a levar pontos de qualquer maneira, então quem se importa? Seu olhar então endureceu um pouco e Naruto, que se esquivou um pouco. Quem era aquele homem? Alguém que você conhece. Por que ele parecia conhecer Naruto? Por que ele veio atrás de você? Não sei. Vamos, garoto, ele foi direto para você uma vez. Você não iria colocar a mão naquele cara, mesmo se você o atacasse. Ele tinha que saber disso. Então, por que ele iria atrás de você assim? Não sei. Ele sabia. Mas ele não queria falar sobre isso. Não com alguém que não deveria ser de seu mundo. Como você explicaria algo assim para alguém que não entenderia? Realmente era verdade então. Além de Tenten, este foi o primeiro ninja de Konoha que ele viu em 4 anos. E ao contrário de Tenten, ele não estava confuso. Ele não estava questionando nada. Ele sabia quem ele era, e ele sabia quem Naruto deveria ser. Por algum tempo ele esteve se perguntando, mas juntou sua missão de qualquer maneira, como se fosse legítimo. Mesmo que não fosse, o que mais ele poderia fazer? Ele finalmente viu e antes mesmo que pudesse dizer uma palavra, ele foi atacado. Isso tinha que ser dito para Shikamaru e Tenten. Mas por enquanto ele tinha que manter a cabeça erguida. Não era algo que ele pudesse fazer naquele momento, se é que havia alguma coisa que ele pudesse fazer. Oh meu Deus! E ele teve que manter sua cara de pôquer para cima pelo fato de que ele ainda estava perto das pessoas. Ei, Renka! O que aconteceu com você? Ela perguntou, verificando seus ferimentos enquanto seus dentes cerravam para não dizer algo de dor. Você não tentou realmente lutar contra aquele cara, tentou? Você deve estar louco. Eu não tentei lutar com ele, eu meio que não tive escolha. Naruto disse, implorando silenciosamente a Sakaki para tirá-lo de lá antes que ele recebesse toda a inquisição da garota espirituosa. Infelizmente para ele, alguém tinha que administrar os primeiros socorros, e como Sakaki não tinha ideia de como fazer isso e Renka parecia ser voluntária, eles ficariam lá até que ela terminasse de costurá-lo, seja durão pirralho. Todo o meu ódio. Isso é mais da metade culpa sua. Ele estremeceu quando se viu puxado para sentar na calçada enquanto Renka limpava suas feridas. Onde você conseguiu o material para me consertar tão rápido? Ela com certeza não estava carregando isso nela. Sua bolsa. Renka apontou secamente a bolsa aberta em que ela encontrou o equipamento de primeiros socorros antes de voltar a trabalhar para ajudá-lo. Agora segure o boneco. Oh sim. Às vezes, ele se esquecia de quantas coisas costumava carregar consigo às vezes. Para sua surpresa, para uma garota tão turbulenta, ela tinha um toque bastante suave. Foi um raro momento em sua vida em que alguém realmente cuidou de seus ferimentos, enquanto ele estava consciente de qualquer maneira, e ao contrário do tratamento brutal de Akizami em seu braço, ela foi tão gentil quanto poderia ser sobre isso, desinfetando cortes profundos e dando-lhes pontos no local. Sabe, você fica muito mais bonita quando não está me ameaçando e gritando comigo. Naruto comentou inofensivamente, olhando para seu braço enquanto Renko costurava até seu ombro, e um rebite foi um pouco fundo demais, ou... Por quê? Pare de ser um bebê. Renka insistiu, feliz por ele não poder ver seu rosto rosado do ângulo em que ela o estava consertando. Estou quase terminando com este. Estúpido, impulsivo, 20x. De volta à cidade. Após seu passeio noturno, Tanimoto Natsu voltou para sua casa bastante grande, abrindo o portão da frente e fechando-o atrás dele apenas para encontrar alguém dormindo do lado de fora de sua porta da frente. Ver essa pessoa do lado de fora fez com que ele parasse por um momento e olhasse em volta para ter certeza de que não estava em um programa de pegadinhas ou algo assim, sensei. Um pequeno par de olhos zangados se abriu na sombra que precedeu a enorme figura de pé e superando o jovem adolescente antes que ele estivesse em plena altura. Aprendiz. Esta é a sua casa, não é? Tanimoto não recuou,
no entanto, apenas olhando para o homem com os olhos arregalados antes de colocar sua calma normal, expressão irritada de volta em seu rosto, tenho certeza que você conhecia aquele Ma-sensei. Você quer entrar? Você tem algo forte para beber? Os olhos de Tanimoto estremeceram, mas ele respondeu de qualquer maneira, não posso comprar álcool no Japão, sensei. Oh, bem, nesse caso eu trouxe o meu. O homem mamute disse enquanto tomava um gole de uma cabaça que mantinha amarrada ao quadril. Ele se virou e nem se incomodou em pegar a chave de Tanimoto antes de basicamente caminhar direto pela porta, destruindo-a totalmente uma boa parte do batente da porta com um passo normal. Ele poderia pelo menos ter tirado as botas primeiro. Maldição da etiqueta. Um membro loiro do Ragnaros beliscou a ponta do nariz antes de entrar atrás dele. Seu mestre realmente tinha a aparência de um indivíduo imponente, para dizer o mínimo. Alto e musculoso com pele morena bronzeada e cabelo preto curto e selvagem, uma barba para acompanhar. Ele tinha a aparência de um andarilho também com seu traje, pois usava um colete aberto sem camisa por baixo, calças escuras e faixas em volta dos pulsos. Para um homem que foi anunciado como sendo tão perigoso, ele tinha um sorriso no rosto aparentemente o tempo todo, embora não fosse muito feliz. Tanimoto seguiu seu mestre para dentro e observou enquanto ele se jogava em uma poltrona e chutava os pés para cima, ainda calçando as botas. Ele continuou a beber de sua cabaça até que parecia ter o suficiente e limpou a boca. Parece que você quer me perguntar algo, Natsu. Eu faço. Tanimoto confirmou, pegando uma cadeira e puxando-a à sua frente. Por que há outra pessoa nesta cidade que usa o kempo chinês semelhante aos seus estilos? A única razão pela qual você me treinou em primeiro lugar é porque eu o subornei. Isso mesmo. Então por que você acha que eu aceitaria outro garoto punk como aluno? Eu nem queria você para começar. Então por que ele é tão astuto, hein? Tanimoto apenas resmungou com raiva e tentou corrigir sua pergunta. Tudo bem. Só estou dizendo. Seus movimentos eram diversos. Diversificados demais para ele ser ensinado por alguém que não era um mestre completo em todas as formas de kempo chinês. Embora Tanimoto não tenha notado de antemão, isso chamou a atenção de seu mestre, mas a única pessoa que poderia ser é você. E com você estando aqui por qualquer motivo. O que você sabe sobre um homem chamado Mackenzie? O quê? Nada. Mas espere, seu nome é Masoujetsu. Isso significa que este homem é seu irmão. E a pessoa que poderia ter ensinado a Shirahama o que ele sabia sobre o kempo chinês? Por que outro motivo teria sido criado? Um mestre no meu nível em relação às artes marciais chinesas, só que ele se especializou nas formas mais suaves, enquanto eu prefiro estilos de punho forte. Aparentemente, meu irmão mais novo deixou a China há alguns anos. Soujetsu explicou com um sorriso imponente enquanto balançava a bebida em sua cabaça, mas aparecer aqui de todos os lugares? E ele levou um discípulo fora da Aliança Fênix. Provavelmente deve ser uma perspectiva interessante para chamar sua atenção. Ele é inútil. Medíocre. Tanimoto corrigiu. Não havia necessidade de seu mestre ter uma ideia errada sobre um de seus inimigos. A única coisa especial sobre ele é que ele é decente em usar mais de um estilo. Essa é sua única graça salvadora. Ele está bem em um punhado de estilos e isso é o suficiente para confundir seus oponentes ou dar a ele uma vantagem que de outra forma não teria com 5 anos de treinamento. Não vai funcionar comigo quando chegar a hora. Pelo tom de Tanimoto, Soujetsu percebeu que ele realmente não gostava dessa pessoa a quem estava se referindo. Não apenas isso, mas ele estava definitivamente planejando engajar o discípulo de Kensei na batalha de uma forma ou de outra em algum momento em breve. Com tudo isso sendo colocado na mesa, Soujetsu se levantou e saiu da sala para os fundos da casa. Tudo bem, já que estou aqui e tenho um zumbido bastante decente, vamos vá ver se você está acompanhando seu garoto de treinamento. O que? Tanimoto respondeu. Agora. Sim, agora. Você não vai ter a opção de escolher todas as suas lutas, então por que você faria o seu treinamento? Ele tinha razão e, se recusasse, acabaria pagando caro por isso. Soujetsu era forte e o ensinou o suficiente para torná-lo uma força para sua idade, mas isso ainda não significava que ele não fosse um valentão cruel. Era melhor ir e lidar com o que ele queria do que questioná-lo e piorar 10 vezes sem nenhum benefício extra. Tudo bem, mas apenas use o ponto. Asterisco esmagar asterisco. Porta. Deixa pra lá. 20x. Algum tempo depois, Ryōzanpaku Dojo. Sakaki e Naruto não voltaram para a cidade até bem depois da meia-noite, perto das 3 da manhã.
Depois de se despedir de Mahou e Renka, eles voltaram para a estrada depois que Naruto fez uma promessa de pegar um trem de volta lá e sair com ela algum dia se ela tivesse amadurecido mais, e para ficar mais ultra, fogos de artifício baratos. Isso lhe rendeu um tapa na cabeça de uma Renka de rosto vermelho que ele não conseguiu evitar por estar amarrado no sidecar, mas ela ainda se despediu dele com sinceridade e silêncio. Ela até esqueceu até que eles estivessem fora de vista que ela deveria interrogar Naruto sobre onde encontrar seu pai. De lá, todo o caminho de volta para a cidade e para o dojo, Naruto realmente não disse uma palavra. Não em espanto ao ver um mestre assumindo que ele percebeu ser um ninja muito mais poderoso do que ele, não em desculpas por Sakaki perder seu colar e fazer sua viagem quase inútil para a intenção original com a qual eles partiram. Nenhuma coisa. Enquanto eles silenciosamente empurravam a motocicleta pelos portões da frente para dentro da garagem, Naruto, usando bandagens em seu antebraço direito e braço esquerdo que ia do ombro até o cotovelo, bocejou e começou a deixar o local antes de ouvir Sakaki chamá-lo: "Ei, pirralho." "Sim." Naruto perguntou enquanto se virava. "O que foi?" "Olha, eu sei que o que quer que tenha acontecido esta noite realmente afetou você." Sakaki disse, esfregando a nuca desconfortavelmente. "Você não fala muito com ninguém sobre como você vivia antes de começar a tentar invadir este lugar, e ninguém pensou em começar a perguntar até agora desde que você começou a aparecer aqui no durante o dia como amigo de Mil e Kenichi. Mas sério, o que foi aquilo lá atrás com o assassino?" "Não sei." Parecia que ele estava dizendo isso mais do que qualquer outra coisa naquela noite, a ponto de começar a soar robótico. "O que você quer que eu diga?" "O que você quer que eu diga?" "Aquele cara, ele era um ninja. É isso que você quer ouvir?" Ele era definitivamente um ninja. Ele lutou como um, saiu como um, e outras coisas. Por que atacar você? Você deveria estar do lado dele, certo? Mais uma vez, Naruto se calou e Sakaki soltou um suspiro irritado que acabou dando lugar a um olhar infeliz. "Tudo bem, olhe, você não precisa dizer nada sobre isso. Você quer envolver outras pessoas. Vou manter minha boca fechada, a menos que se torne um problema. Devo isso a você pelo menos esta noite." Um sorriso começou a se espalhar no rosto de Naruto quando ele deu uma batida no braço de Sakaki. "Não seja mole comigo, Karate-bum. Você não é o mesmo se não está me contando sobre como você vai chutar meu bunda." "Outra coisa." Sakaki disse com um olhar agradável em seu rosto enquanto colocava a mão no ombro machucado de Naruto, aparentemente de propósito. "Vamos apenas manter os fatos sobre esta pequena excursão para nós mesmos. Não acho que Shigure precise saber que eu peguei você e arrastei você para Yokohama para aceitar uma recompensa por um assassino. Se alguém, incluindo ela, perguntar, diga a ela que eu estava apenas me relacionando com você para tentar conhecer o mais novo discípulo por aqui, mesmo que você não seja meu discípulo." Shigure era uma senhora assustadora sem realmente tentar muito, mesmo para ele, e foi uma coisa boa que Naruto se curou tão rapidamente. Ele provavelmente estaria bem quando ela voltasse de sua viagem e ela nunca saberia que Sakaki quase o matou. Esse tipo de drama definitivamente não era necessário, porque sem dúvida viria com ataques aleatórios de instrumentos de metal. "Eu não sou um discípulo aqui, Tebaio." Naruto teimosamente protestou antes de entender o que ele queria, "mas eu não vou dizer a ela que você me contratou para um trabalho ou algo assim." "Bom rapaz, acho que ela já sabe." "O que?" E assim, Sakaki sentiu uma sombra descer sobre ele, parado no telhado da garagem de onde eles tinham acabado de sair. "Pirralho, por que você não me disse que ela estava lá antes? Eu não sabia que deveria esconder que tinha ido a qualquer lugar com você." Naruto exclamou com um aceno de seus braços. "Pelo menos eu te avisei." "Naruto." A voz de Shigure era perigosamente baixa, mesmo para seu jeito geralmente quieto de falar, mas ainda falava alto. "É tarde demais para você ir para casa. Vá para o dojo, e durma no chão até amanhã." "Sim, senhora." Naruto saudou rapidamente antes de sair da linha de fogo. Ele poderia levar algumas horas cochilando no chão se fosse necessário. Era melhor do que o destino que provavelmente aguardava Sakaki. "Vou rezar por você, Karate-bum." Ele gostava mais dele agora, mas não iria colocar seu corpo em perigo assim quando alguém começasse a balançar ou jogar coisas de metal ao redor. "Todo meu ódio, Brak." O mestre de jaqueta de couro gritou para Naruto jogando seu próprio capacete no chão com força suficiente para pulverizá-lo. "Eu pensei que tínhamos apenas um momento, seu vira-casaca de merda." O som de metal deslizando o fez se calar e tentar apelar para Shigure. "Agora vamos manter a calma aqui.
Irônico ouvir isso de alguém como ele. O garoto está bem. Ele tem alguns arranhões, inchaços e contusões que vão buff imediatamente. Não é como se eu o tivesse eliminado e ele fosse Tapachayed. Ele não vai ficar marcado para o resto da vida por nada do que aconteceu esta noite. Você colocou meu discípulo em perigo, sem minha permissão. Shigure disse lentamente, o gênio de todas as armas brandindo sua espada brilhante ao luar. Espero que tenha valido a pena. Não podemos fazer isso de manhã. Não. 20x. Deslater, Homeland Island. Foi uma jornada infernal para Azuma encontrar um contato na costa e sair do continente japonês para chegar à ilha de origem de todos os ninjas de Konoha. Naquela época, ele foi capaz de se recuperar dos ferimentos que sofreu no ataque final de Sakaki contra ele. Não havia necessidade de continuar aquela batalha. Ele havia sido comprometido por seu rosto ser visto durante o ato de realizar seu trabalho, e não haveria como ele operar com a mesma eficiência de antes, por isso teve que abortar a missão. Ele tinha feito a maior parte, porém, mais do que o contratante original da missão esperava ser derrubado enquanto ele estava em Yokohama Shinaton. Agora só faltava o relatório, que ele deu, relembrando tudo o que havia acontecido em ordem cronológica. Até a última parte. A parte que envolvia o menino. E você tem certeza disso? Sentados em uma posição elevada acima de Azuma estavam várias figuras vestidas com kimonos brancos e pretos, todos de idade avançada acima de Azuma. Aquele que havia falado tinha um rosto enrugado e envelhecido com um cavanhaque cinza e manchas de fígado. Você não pode estar enganado a esse respeito, Azuma. Eu sei o que vi, pai. Azuma insistiu, acendendo um cigarro na frente do conselho do Skage. Foi como olhar diretamente para o rosto de Minato quando vi pela primeira vez. Minato tinha um filho, não é? O garoto que eu vi não era um graduado. Você vê Hiruzen? Disse outro idoso. Ele usava as mesmas roupas que o resto do conselho, mas tinha cabelo preto espetado, uma cicatriz em forma de X no queixo e bandagens enroladas na maior parte de sua cabeça, incluindo um olho. Seu método de lidar com o coração sangrando, os desbotamentos estão finalmente ressurgindo para nos morder. É a primeira anomalia que chamou nossa atenção após 20 anos de implementação. Hiruzen argumentou de volta. Você prefere que as coisas voltem aos velhos tempos quando crianças que não foram consideradas talentosas o suficiente foram mortas? Você gostaria de ser os únicos a fazer ação danzo? Você poderia viver com você mesmo? Sim. Farei o que for necessário para manter o estilo de vida de Konoha. Danzo disse friamente, essas crianças deixaram de ser crianças no momento em que pisaram nesta ilha e começaram a treinar. De volta ao jeito que as coisas eram. Isso nunca me agradou pessoalmente. Um homem pesado de pele escura com cabelo branco penteado para trás disse em apoio ao ponto de vista de Danzou, é muito perigoso. É bom ser sentimental e Hiruzen dono, mas não temos esse luxo como somos. Não estou dizendo que as coisas deveriam voltar ao que eram tão repentinamente, mas o menino que conhecemos deve ser tratado agora antes que ele se torne um risco. Não era exatamente o que Danzo queria, mas era um começo. Ele iria fazer lobby para a erradicação do garoto fracassado, não importa o que. Pelo menos ele teve o apoio de seus companheiros Kage a esse respeito. Ele teria sido a venda mais difícil, e depois dele os Kage restantes que ainda não votaram também cederiam. Para a maioria deles que viveram os dias anteriores e aprenderam o que seria deles se tivessem falhado, os métodos antigos eram os melhores, não o estilo granola de clemência de Hiruzen pelo fracasso. Claro, a maioria dos jovens expulsos foram, sem dúvida, mortos no cumprimento do dever, sentindo que morreram com um propósito, mas era apenas uma questão de tempo até que algo como um sobrevivente surgindo aparecesse como acabou de acontecer. Os dominós começaram a cair com Kage após Kage votando no plano de ação para cuidar do problema que havia surgido. Azuma balançou a cabeça quase incrédulo. Se sua intuição anterior sobre os assuntos do conselho dos Kage não fosse suficiente, ele estava vendo em primeira mão. Na velhice de seu pai, ele estava perdendo influência na política sobre como os negócios de Konoha deveriam ser conduzidos, ó pai. Está resolvido então. Hiruzen disse, escondendo sua decepção com um tom de negócios, pelo bem do futuro de Konoha, o ex-estagiário Uzumaki Naruto, e todos os outros estudantes náufragos descobertos, são marcados como alvos para a morte. E partiu seu coração dizer tal coisa, mas ele era um Kage contra um conselho de 9, será executado por Shinobi de nível Genin. Genin? Danzo repetiu como se estivesse provando algo ruim. Por que Genin? Recém-cedo da ilha ninja? Não,
Obrigado. Eu concordo com Hiruzen Dono. Um terceiro Kage disse, um homem com uma expressão perfeitamente estoica. Ele tinha longos cabelos negros e olhos brancos inexpressivos que quase faziam parecer cego. Este deve ser um assunto tratado pelos Genin. De que outra forma você espera que eles ganhem experiência? Eventualmente, eles deverão executar missões reais para matar alvos de valor se eles progredirem como esperamos que todos os Genin o façam. Além disso, Genin com um mínimo de mais 4 anos de treinamento adequado em seus currículos do que esse garoto poderia ser considerado mais do que bom o suficiente para lidar com ele. Multar. Você não poderia vencer todos eles, e foi um passo na direção certa de Konoha que Danzo queria deixar para trás um dia, então ele parou por aí por enquanto. Se é nisso que você acredita, Yashi Dono, eleja sua escolha de uma equipe e despache-a de acordo. Erros precisavam ser apagados. A melhor maneira de trabalhar em Konoha era que quanto menos pessoas os conhecessem fora de sua clientela geral, melhor, e até mesmo o conhecimento de um estagiário sobrevivente era precioso demais. Eu tenho apenas a pessoa em mente para liderar a equipe. Yashi disse calmamente, embora sob a superfície ele fervia internamente com o nome de Uzumaki Naruto. Ele custou a sua casa o próximo herdeiro a assumir as rédeas da linha ninja. Nunca o descendente direto da linhagem Hyuga nunca foi um ninja, mas por causa daquele garoto. Por causa daquele menino, sua filha mais velha teve que se aposentar antes mesmo de se formar. Teve que voltar para casa sem ser designado ninja de Konoha, por causa do que ele fez com ela. Essa era a única coisa boa sobre o lado mais suave do sistema que Hiruzen havia empurrado por décadas atrás, que ela tinha permissão para voltar para casa, mas agora ele queria que o sistema voltasse aos tempos mortais de antigamente. Tudo para que ele pudesse garantir que Naruto pagasse por sua barbárie ignorante, pelo que ele havia feito com a herdeira do nome Hyuga. Seu sobrinho genial Hyuga Neji garantiria isso.